Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem o seu like, porque isso vai fortalecer a pregação do Evangelho aqui dentro do YouTube e a gente vai levar essa mensagem para mais pessoas. Os irmãos devem ter percebido no vídeo de ontem, eu fiz uma mudança, né? Eu não trouxe os pedidos de oração falado, mas eu deixei aqui nos balãozinhos aqui no vídeo, então os irmãos... Também peço que continuem orando pelas essas pessoas que eu estou colocando os nomes aqui, os pedidos de oração, para que essas pessoas sejam continuamente abençoadas pelo poder de Deus. E também trouxe os outros anúncios também em balãozinhos para não atrapalhar a gente direto ao assunto. A partir dessa semana eu vou fazer um formato diferente, em que um dia da semana, provavelmente na sexta-feira, que é hoje, eu vou trazer um tema de algo que eu estudei durante a semana e quero compartilhar com os irmãos. Então não é uma resposta a uma pergunta. E a que a gente vai ver hoje são formas de vencer o poder das trevas nesse mundo. Eu trouxe alguns trechos de Espírito de Profecia, eu vou ler aqui. Eu vou falar só os capítulos, é uma coisa que os irmãos já devem estar acostumados com isso. Por que eu falo só o capítulo? Para que os irmãos tenham curiosidade, vão lá no livro e leiam o capítulo todo até encontrar aquele texto e se apossem de tesouros da palavra de Deus que estão ali escondidos, né? Escondidos porque nós não conhecemos ainda. Então nós vamos trazer esses tesouros para as nossas vidas. Então vamos lá. Como vencer o poder das trevas nesse mundo? Vou começar com uma história que eu não conhecia, já tinha lido esse trecho, mas acho que casa bem com isso que nós vamos entrar. Como vencer o poder das trevas nesse mundo. A verdade sobre os anjos, capítulo 13. Satanás havia se gabado diante dos anjos celestiais de que se Cristo assumisse a natureza humana, tornasse-a mais fraco que o próprio Satanás. E assim ele o venceria com o seu poder. Então, nós sabemos que Satanás é muito poderoso, ele já foi um dos anjos mais poderosos do céu. Ele caiu. Quando ele caiu, ele trouxe a queda para a raça humana. E quando a queda da raça humana trouxe, ele se gabou diante dos anjos celestiais. Porque para que o ser humano fosse redimido, teria que Deus morrer pelo ser humano. Ele teria que pagar o salário do pecado, que é a morte. Então, Cristo teria que assumir a forma humana. E Satanás estava se vangloriando porque na forma humana, um ser humano está abaixo do nível dele de poder. Então ele poderia vencer qualquer ser humano, inclusive o próprio Cristo na forma humana. Então ele se gabou disso. Nós sabemos na história que isso não aconteceu. Cristo em forma humana venceu o poder das trevas aqui, viveu uma vida sem pecado, se entregou para me salvar e para te salvar, meu irmão. E graças a Deus podemos ter a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Verso 12 e verso 13. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuida para que não caia. Então é uma mensagem para eu e para você. Se nós estamos em pé, devemos ter cuidado para não cairmos. Verso 13. Não veio sobre vós tentação senão humana. Toda tentação que vem a mim e a você, ela não tem uma força sobrenatural. Ela não pode nos vencer, porque ela é uma força humana. E fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, nenhuma tentação que venha a mim, que venha a ti, é mais forte do que aquilo que podemos suportar. Podemos suportar todas as tentações, assim diz a palavra do Senhor. E antes que cheguemos no limite de transgredir, de transpassar, de cair, há uma válvula de escape que Deus nos permite sair. Nós, como seres humanos, acabamos sempre caindo nessa válvula, né? Acabamos tropeçando, caímos, temos de nos reerguer, olhar para Cristo, nos levantar, mas para toda a tentação há uma válvula de escape, há aquele momento em que podemos sair e nos desfazer. E eu trouxe 2 trechos de Espírito de Profecia que eu gostaria, 3 trechos, né? Que eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito disso. Grande conflito, capítulo 27.
não habitarão, nem mancharão pela condescendência com apetite ou paixões a oferta que apresentam a seu Pai Celestial. Eu e você devemos ser um sacrifício vivo a Deus. E para não manchar esse sacrifício, para não manchar essa oferta, nós não devemos condescender com o apetite e com as paixões celestiais e com as paixões mundanas. Devemos olhar para Cristo, devemos tomar o cuidado para que as coisas que nós colocamos em nossas vidas nos façam tropeçar e cair, porque são as coisas que nós permitimos em nossas vidas que nos fazem cair. Então, tudo aquilo que me faz cair, tudo aquilo que me afasta de Deus, eu devo afastar dessas coisas também. Eventos finais, capítulo 6. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação carne a ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte do seu regime alimentar. Devemos ter isso sempre em mente e procurar agir firmemente nesse sentido. A alimentação, o apetite, assim como Satanás venceu Adão e Eva no Éden com o apetite, ele vem usando isso constantemente, desde o princípio do mundo até hoje, os nossos dias. Nós condescendemos com o apetite, nós condescendemos com as paixões, nós condescendemos com o pecado ao nosso redor. E isso faz com que nós vamos tropeçando e caindo, temos que nos reerguer. Mas Deus tem nos dado escape, e se nós caímos é nossa própria culpa, é nossa própria falta. Devemos ter isso em mente para evitar cair, para evitar tropeçar, para evitar ficar toda hora se sujando na lama o tempo todo. Devemos nos reerguer, olhar para Cristo e não tropeçar mais. Assim, quando Pedro andou sobre as águas, quando ele tirou os olhos de Cristo, ele afundou, ele caiu. Quando nós tiramos os olhos de Cristo também, nós afundamos, nós caímos. E Deus nos dá uma orientação aqui que a nossa alimentação, sim, é importante para que nós não caiamos. É importante eu fazer a reforma de saúde na minha vida para evitar cair. É só isso que vai me fazer não cair? Não, não é só isso. Mas isso é uma das coisas que vai me ajudar a ter mais forças para vencer as tentações. Para achar aquela válvula de escape que me aparece no momento que a tentação vem, que ela já está ficando insuportável. Aquele momento fica mais claro na minha mente quando eu abandono uma alimentação que deturpa a minha mente, que entorpece a minha mente, que tira as minhas faculdades físicas e mentais. E o último trecho que a gente vai ler, Música e Influência na Vida Cristã, capítulo 1. Vi que diariamente devemos nos levantar e dominar os poderes das trevas. Nosso Deus é poderoso. Vi que cantar para a glória de Deus afasta o inimigo e que louvar a Deus o derrota e nos concede a vitória. Uma das coisas que nós aprendemos nos desbravadores é que devemos ter sempre um cântico no coração. E o que seria ter sempre esse cântico? Louvando a Deus diariamente, constantemente na minha vida, para afastar do poder das trevas. Quando eu faço isso também, quando eu torno da minha vida um louvor a Deus, eu afasto o poder das trevas, eu consigo vencer as tentações, eu consigo escapar pelaquela brecha que Deus permite que nós tenhamos todos. Não é uma pessoa só que tem, não é algumas pessoas, são todas as pessoas têm aquela porta de escapatória para as tentações. Então, quando eu e você temos um cântico no coração, um verso em mente, conseguimos sim vencer as tentações, conseguimos sim escapar de cair, conseguimos sim ter a vitória em Cristo. Então, lembrei de um fato que aconteceu. Uma vez um irmão foi pregar na igreja e ele falou que já teve algumas experiências de ter que ser chamado para confrontar pessoas com possessão demoníaca. Acho que foi 4 vezes que ele falou que teve essa oportunidade. E ele disse que ele sempre levava aquilo que ele não podia ir sem, era o inário. E ele chegava lá e ele não lia a palavra, ele começava a cantar para conseguir libertar aquela pessoa que estava tendo problemas. Então, devemos ter sempre um cântico no coração, devemos ter sempre um louvor em nossa mente. Minha vida, a sua vida, deve ser um louvor a Deus diariamente, constantemente, em todos os momentos, para que eu e você possamos sim vencer as tentações. Assim como Cristo venceu, Cristo vivia constantemente com louvor. Se a gente for ver quando no caminho para Getsêmani, Jesus e os discípulos que o acompanharam
foram louvando a Deus até lá. Quando Jesus estava lá, ele estava em oração. Então, é o louvor, a oração, o meu contato diário com a palavra de Deus, isso vai me fazer vencer qualquer tentação. Isso vai me fazer vencer os poderes das trevas que estão dominando esse mundo. Isso vai me fazer ver a porta aberta para escapar e fugir dos poderes das garras de Satanás. Espero ter conseguido dividir um pouquinho do que eu aprendi essa semana nos meus estudos com os irmãos. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem algum pedido de oração, deixa nos comentários também. Estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos agora que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e de estudar, Senhor. Pai querido, que o Senhor nos ajude, Senhor, a vencermos os poderes das trevas nesse mundo, Senhor. Que possamos nos afastar de tudo aquilo que nos afasta de Ti, que possamos tirar da nossa mente as coisas que têm nos afastado, que possamos fazer uma reforma de saúde em nossa vida, Senhor, para que possamos ter uma mente limpa e ter o total entendimento da Tua palavra e conseguir colocar em prática em nossas vidas a Tua palavra, Senhor amado. Te pedimos, Senhor, forças, que o Senhor nos dê a vitória pelos méritos de Cristo, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.